Fala galera, tudo bem com vocês? A gente vai hoje para mais uma semana e a gente vai começar uma série super legal, onde a gente vai aprender um pouco mais sobre as bem-aventuranças. Então vamos junto embarcar nessa viagem. Bom, então para essa nova série a gente vai aprender hoje duas das bem-aventuranças e a gente já viu no domingo um pouco elas, então a gente vai descobrir um pouco mais a fundo sobre o que a gente viu no domingo a respeito de sermos pobres de espírito e termos um coração puro. Então lá em Mateus 5, que é onde fala das bem-aventuranças, existem duas, que a primeira é ser pobre de espírito. Mas, Shelari, o que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito significa que a gente não pode ter dinheiro, que a gente não pode ter uma casa ou um carro ou alguma coisa assim, ou ter os nossos brinquedos, ou essas coisas que requerem recursos, né? Eu já pensei muito a respeito disso e por muitas vezes eu pensei, né, que ser pobre de espírito é ter esse espírito pobre, talvez. Mas quando Jesus ele diz na palavra dele sobre nós sermos pobres de espírito, ele não está se referindo a nós sermos pessoas pobres e, né, enfim, mas ele está querendo dizer que no nosso coração o mais importante tem que ser o reino de Deus, né? Então as coisas aqui na terra, elas vão ficar aqui. Então a nossa casa, os nossos brinquedos, enfim, o nosso dinheiro, tudo que nós temos de bens materiais, essas coisas elas vão permanecer aqui na terra, mas a coisa que é mais legal e mais importante, assim, é que o reino de Deus, ele dura para sempre, ele é algo eterno. Então, quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente pratica a palavra dele, quando a gente conhece mais a palavra dele, conforme a gente vai criando mais esse ciclo de intimidade, conhecendo mais o reino de Deus, mais coisas eternas a gente vai cultivando na nossa vida. E ser pobre de espírito é realmente ter esse coração desprendido das coisas desse mundo, mas ter ele recheado com as coisas que Deus nos dá, né, com o reino dele. Então, que nós venhamos realmente ser esses pobres de espírito, porque a palavra de Deus diz que os pobres de espírito, eles entrarão no reino dos céus, porque eles têm essa consciência, eles têm essa percepção de que o reino dos céus é mais importante do que qualquer coisa que possa acontecer ou aparecer aqui no mundo para nós. Fechou? Então, essa é a primeira bem-aventurança que o Senhor, ele nos explica, né? Que ele espera que a gente tenha esse coração voltado ao reino dele. E o segundo, que a gente também falou no domingo, que é a respeito do nosso coração puro. Eu perguntei para vocês, né? E eu falo essa pergunta de novo para quem tá assistindo, né? Pela primeira vez e tudo mais. O que é ter um coração puro? Né? A gente vê que pureza, ela é o contrário de algo que é sujo, de algo que não é limpo, né? E a gente volta então a algumas histórias atrás que a gente também já falou já explicou aqui pra vocês, tem até vídeo aqui no canal, que é a respeito do nosso coração. Então, antes a gente tinha um coração sujo, um coração preto, um coração, né, cheio de pecado, um coração distante de Deus. E aí, quando Jesus ele veio aqui na Terra, ele pagou um preço por nós de sangue ao ponto de nos transformar e a gente ter um coração branquinho, um coração limpo. E esse coração branco, esse coração limpo, ele é um coração que reflete a pureza, né? Um coração puro. E o mais legal é que o Senhor, ele nos ensina e nos inspira, né? Através da vida de Jesus a ter esse coração puro todos os dias, né? Mas, Shelari, o que é ter realmente um coração puro? É um coração que não se contamina com o pecado, que não se contamina com aquilo que o mundo tem a nos oferecer, mas ele foca, né, na santidade de Jesus e a sermos mais semelhantes de Jesus. Então, quando a gente tem essa percepção de ter um coração limpo, de uma nova identidade de filhos de Deus, que é o que acontece quando a gente recebe a Jesus, a gente passa a ter essa santidade. Da mesma forma que Jesus ele é santo, nós também somos santos. Da mesma forma que Jesus ele é limpo, nós também somos limpos. Então, ter um coração puro é ter um coração segundo ao coração de Deus, né? E aí, a palavra de Deus diz lá em Mateus também que aqueles que têm um coração puro verão a Deus. Então, quando a gente tem um coração puro, automaticamente a gente também se torna pobres de espírito, porque o reino de Deus ele passa a ser o mais importante na nossa vida e a gente começa a entender quem Deus é e a enxergar quem Deus é. Talvez a gente não veja ele visivelmente igual vocês estão me vendo aqui, acenando ou algo assim, mas conforme a gente vai estudando a palavra de Deus, conforme a gente vai se aprofundando mais em intimidade, a gente vai conhecendo mais quem ele é. E aí, num grande dia, quando Jesus voltar e a gente for pro céu, a gente vai conseguir ver ele. Então, isso é a coisa mais so crazy do mundo, mas que
ao mesmo tempo que é tão louco e parece tão distante, é algo real e palpável para nós que somos filhos. Então, que a gente possa ter essa percepção e que a gente possa termos esse espírito, né? Sermos pobres de espírito e também termos esse coração puro e entregue, né, ao reino, entregue a Deus e à vontade dele. E é isso que eu queria compartilhar com vocês realmente. E agora, galera, a gente vai de versículo da semana. Nessa semana a gente vai ter 2 versículos, então os dois estão lá em Mateus 5. Então, o primeiro tá lá em Mateus, versículo 1, que diz assim: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino de Deus é delas. Então é o que a gente tinha falado. Aqueles que são pobres de espírito, eles verão a Deus, porque eles têm essa visão do reino dos céus como algo que é eterno e não como algo que é passageiro. E o segundo tá lá no versículo 8, Mateus 5, versículo 8, então é o primeiro, e agora o versículo 8 que diz: Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Então essas duas, elas fazem parte uma com a outra, porque se nós temos um coração puro, automaticamente nós entraremos no reino dos céus e nós também veremos a Deus. Então é isso, espero que vocês consigam aí memorizar. Escolhe um versículo, grava aí, pede pra mamãe e pro papai pra gravarem vocês, pra fazerem um desenho, uma música, pra vocês escreverem uma letra bem bonita. Tirem foto, marque a gente, poste, mostre aí para os amigos, pra família, porque vai ser muito legal eles também descobrirem essas verdades que a gente viu hoje. Então é isso, espero vocês na semana que vem pra gente falar sobre mais algumas bem-aventuranças e eu espero que vocês tenham uma semana incrível. Beijão, até o próximo domingo.